Doutora Paula Gramassa, não é? Doutora, portanto, nós vamos iniciar, não sei se tem uma percepção de como é que corre estes trabalhos, portanto, caberá durante cada grupo parlamentar, cada deputado do respectivo grupo parlamentar, fazer um conjunto de perguntas. Está, obviamente, apesar de não estar sujeita a juramento, como em termos dos tribunais, está vinculada ao dever de responder às perguntas que lhe são colocadas e responder, obviamente, com verdade e conhecimento que tem sobre os factos. Portanto, as perguntas são colocadas diretamente e há logo um princípio de intermediação de resposta durante um certo tempo que está pré-definido. Portanto, eu depois de lhe dar início à diligência, procurarei não fazer, portanto, intervir diretamente nesse diálogo. Há uma questão depois que tenha alguma dificuldade, alguma questão que queira colocar, é a favor de dizer. Portanto, e que passaríamos então, como temos quórum de funcionamento, estão representados pelo menos 3 grupos parlamentares, vamos iniciar os trabalhos. Eu dava a palavra ao Sr. Deputado Duarte Alves, do Partido Comunista Português, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também a doutora Paula Gramassa. A minha primeira pergunta era, no fundo, para nós percebermos exatamente as suas funções no Departamento de Compliance. Portanto, houve um período em que foi diretora do Departamento de Compliance, mas hoje ainda está no Departamento de Compliance, se não me engano. Portanto, gostaria que nos esclarecesse, em primeiro lugar, qual o período em que foi diretora e se, neste momento, continua em funções nesse Departamento. Claro, muito obrigada, Sr. Deputado. Com certeza terei todo o gosto em esclarecer. Entrei no departamento, eu já estava, era quadro diretivo do Banco Espírito Santo. Quando entrei, vou puxar um bocadinho o microfone mais para se ouvir melhor. Obrigado. Portanto, era quadro diretivo do banco desde entrei no Banco Espírito Santo em 1990 e entrei no Departamento de Compliance em novembro de 2010. Quando entrei no Departamento de Compliance já era quadro diretivo do Banco Espírito Santo e entrei para a direção, de facto, do Departamento de Compliance. Talvez só recordar que as estruturas do Banco Espírito Santo, e ainda se mantém este tipo de estrutura no novo banco, é uma estrutura em que existe, portanto, para além da administração, existem departamentos e dentro dos departamentos existe sempre uma figura, a primeira, que é a figura do diretor coordenador, e depois existe um corpo de diretores que, no fundo, trabalham com esse diretor coordenador e que constituem com ele as direções. Portanto, quando eu entrei em novembro de 2010, o diretor coordenador do Departamento de Compliance era o Dr. João Martins Pereira, que reportava, em termos de administração, o Dr. Ricardo Salgado. Portanto, eu entrei para a direção do Departamento de Compliance como diretora. Durante algum tempo desempenhei as minhas funções em termos de projetos mais ou menos transversais, havia projetos que eram comuns à área do departamento e em maio de 2012 fiquei com uma área que na altura designávamos como articulação com as entidades internacionais, portanto mantendo dentro da direção do departamento, com o Dr. João Martins Pereira, como digo, como coordenador, e foram essas as minhas funções. Em junho, julho de 2013, o Dr. João Martins Pereira deixou de ser o diretor coordenador do Departamento de Compliance e, nessa altura, foi decidido que não se nomeava propriamente nenhum diretor coordenador ainda, na saída dele, porque, na altura, o pelouro do Departamento de Compliance estava com o Dr. Ricardo Salgado, como disse, e nessa altura foi referido que o Dr. Ricardo Salgado deixaria de ficar com esse pelouro, passaria a ser outro administrador que teria o pelouro e, enquanto na altura, isto em julho, ainda não estava nomeado o administrador que teria o pelouro do Compliance e, portanto, ficou decidido que quando esse administrador fosse nomeado, então escolheria o diretor coordenador para o Departamento de Compliance. No entanto, porque a função Compliance é uma função que tem que existir e tem que ser nomeado um responsável, ficou definido que o meu colega, Dr. Leonardo Carvalho, que também era membro da direção e que estava no Departamento de Compliance quase desde o início, assumiria a função de Compliance Officer, portanto, responsável da função, e eu ficaria como Deputy Compliance Officer. E essa situação manteve-se depois até à resolução e ainda durante a resolução, portanto, fui durante
de agosto, do início de agosto de 2013 até depois, formalmente só em janeiro de 2015 é que é nomeado um diretor coordenador, o Dr. Francisco Santos, que irão ouvir a seguir, e durante esse tempo, portanto, a coordenação do Departamento de Compliance ficou, no fundo, num misto entre o Dr. Leonardo Carvalho e eu. O Dr. Leonardo Carvalho, na altura em que nós ficámos, e portanto era uma situação transitória, como digo, depois se perpetuou um bocadinho mais, tínhamos uma divisão mais ou menos tácita das funções, ou seja, eu dentro do Departamento de Compliance já tinha acompanhado mais a ligação com as unidades internacionais e mais essa parte internacional, e distribuímos um bocadinho, tendo que o Dr. Leonardo Carvalho manteve a sua ligação e a sua coordenação às áreas que já tinha, como o controle interno, como a parte da ética e da conduta, como a parte também do branqueamento e da intermediação financeira. E, portanto, esta foi a descrição. Na altura da resolução, em agosto, pouco tempo depois, o Dr. Leonardo Carvalho teve uma situação de doença, portanto, teve que entrar de baixa, e nessa altura eu fiquei durante um tempo só com o coordenador do departamento, durante esse período transitório, e em setembro entrou a nova administração com o Dr. Stock da Cunha. Numa primeira semana ainda foi o Dr. Stock da Cunha que ficou com o pelouro de compliance, mas depois ali no início de outubro o pelouro de compliance ficou com o Dr. Vítor Fernandes, e que nessa altura convidou um colega nosso do banco, mas de uma outra área, para vir para o Departamento de Compliance para o coordenar. No entanto, ele acabou por ficar ali uns 2 meses em que a situação não se concretizou, e depois, em janeiro de 2015, então, o Dr. Francisco Santos é nomeado diretor coordenador do Departamento de Compliance e Compliance Officer. E eu continuei a trabalhar com o Dr. Francisco Santos, portanto voltei a ocupar mais essencialmente da ligação com a área internacional e, portanto, mantive-me na direção do Departamento de Compliance. Mais tarde, em junho de 2017, o Dr. Francisco Santos sai do banco, por reforma, deixou de ser o diretor coordenador, e depois, mais tarde, em novembro de 2017, entrou a doutora Dimitilde Gomes como diretora coordenadora e como Compliance Officer do Departamento de Compliance do novo banco, que esteve em funções até janeiro de 2020, teve um problema grave de saúde em janeiro de 2020 e de lá até agora é o nosso colega, o Dr. José Pedro Castanheira, que está a assumir o cargo interinamente. Portanto, ao longo deste tempo todo, eu mantive na direção, ou fiz parte do corpo da direção do Departamento de Compliance, embora, como descrevi, com diversos tipos de funções e de responsabilidades ao longo do tempo. Muito obrigado. Ainda no tempo do BES, relativamente ao BESA e à situação que acabou por ser um dos fatores que levou aos problemas no BES, confirma-nos que havia riscos de incumprimento de fatores de compliance por parte do BESA, que não havia forma de acompanhar esse compliance. Essa é uma pergunta que se associa à outra. Se alguma vez esses problemas no compliance relativos ao BESA foram transmitidos, não diretamente, direta ou indiretamente, ao Banco de Portugal, e se o Banco de Portugal tinha condições de conhecer esses problemas. No que a nós nos respeita, portanto, ao nível da direção do compliance e ao nível dos serviços de compliance, efetivamente, dos objetivos, e sobretudo com o aviso 5/2008 do Banco de Portugal, que determina que devem existir, no fundo, um sistema de controle interno comum às unidades, era efetivamente uma procura de que as unidades tivessem implementados os seus sistemas próprios e, ao nível do compliance, tivessem adotadas as medidas e os procedimentos necessários para efetivamente o desempenho da função. E como já foi referido por nós diversas vezes e como existe em diversas... Está-se a ouvir um pouco mal, se conseguisse... Vou tentar. A minha dicção. Melhorar a dicção. Obrigada. E, como foi de facto referido por nós diversas vezes, pelo Departamento de Compliance, havia de facto dificuldade em receber informação do Banco de Angola no sentido de entender concretamente, em detalhe, quais eram os procedimentos que eram adotados. Houve diversos, como diz, relativamente se chegou ao Banco de Portugal. Nós fizemos a nossa parte, ou seja, nós fizemos memorandos internos, fazíamos apresentações em termos dos diversos fóruns onde estávamos presentes e, efetivamente, havia
uma entrega anual do relatório de controle interno e que tinha, por sua vez, por trás os relatórios de função, onde era explícito, e o relatório de controle interno são relatórios que eram entregues ao Banco de Portugal, e, portanto, nesses relatórios havia, no fundo, a indicação do que é que se conseguia acompanhar e não se conseguia acompanhar com o BESA. Portanto, digamos que era uma via indireta, como disse. Portanto, nesses relatórios de controle interno, que eram comunicados diretamente ao Banco de Portugal, estava referida esta questão de falhas na possibilidade de acompanhamento do compliance relativamente ao BESA e, portanto, essa informação estava do lado do Banco de Portugal. Quando se diz que estava, é óbvio que se procurar um texto, uma frase, poderá não ser exatamente ou não estar diretamente dito. O que eu quero dizer é que a forma como o sistema e como, no fundo, a nossa função estava e era acompanhada e, no fundo, como o próprio banco, porque isto também para ter a noção de que os relatórios de controle interno que têm por base, ainda hoje, os relatórios das funções de controle, as unidades, e nomeadamente o Banco de Angola, fazia o seu próprio relatório da função compliance, que era anexo ao nosso relatório da função compliance do banco e do grupo, que era apresentado em termos do grupo, e de facto o que constava eram os procedimentos inerentes, portanto os procedimentos que havia. As frases ou os documentos que, no fundo, onde é visível e onde nós, na direção do compliance, dizemos que efetivamente não temos e temos tido dificuldade em implementar ou em conhecer e em receber a informação por parte do BES Angola, esses são mais, este tipo de texto é mais visível nos documentos internos, pelo menos aqueles que nós conhecemos, com esta evidência taxativa, sim. Depois resta saber até que ponto é que essa informação interna mais explícita passava efetivamente para o supervisor, ou o subsupervisor procurava também saber aquilo que se passava dentro do banco. Mas passando então ao novo banco e às funções que entretanto exerce no novo banco, uma das funções do compliance é a análise do conflito de interesse. Aliás, nós temos um conjunto de pareceres nesse sentido. Eu estive a ler o Código de Conduta do novo banco e diz assim: considera-se que existe conflito de interesses, nomeadamente nos seguintes casos, depois há um conjunto de casos, e a linha D diz: o colaborador presta a sua atividade numa empresa do Grupo Novo Banco e numa empresa relacionada com qualquer acionista que seja detentor de uma participação qualificada no novo banco. Isto significa que, para analisar um eventual conflito de interesses, é preciso conhecer a estrutura acionista do novo banco. Bem, nós hoje sabemos que ela é 25% detido pelo Fundo de Resolução e 75% detido pela Lone Star. Mas depois sabemos muito pouco sobre estes 75%. Sabemos que é a Lone Star, que tem em Portugal uma empresa criada para o efeito da compra do banco, que foi a Nani Holdings. Sabemos que a Nani Holdings enfim, faz parte de uma subsidiária no Luxemburgo, mas depois sabemos muito pouco de toda a estrutura, a cadeia acionista, que vai desde a Nani Holdings até à Lone Star, se há ou não há outras entidades, até sediadas em offshores, e quem são os beneficiários últimos deste fundo Lone Star. Sabemos o principal beneficiário, mas depois sabemos muito pouco sobre os outros investidores do Lone Star. E, portanto, aquilo que gostaríamos de saber é como é que, para cumprir com esta função e analisar se há ou não há partes relacionadas com o acionista, se da parte do Gabinete de Compliance havia um conhecimento maior do que aquele que nós temos sobre quem são de facto os acionistas da Lone Star. Isso nos pode informar realmente quem são e qual é esta estrutura, desde a Nani Holdings até a Lone Star, que até agora ainda não conseguimos perceber. Dentro do Departamento de Compliance existem várias áreas e a parte do conflito de interesses efetivamente não está sobre a minha responsabilidade, está sobre a responsabilidade de outros colegas e obviamente sobre a coordenação das pessoas que têm passado pela coordenação do Departamento de Compliance. Portanto, serão eventualmente elas que lhe poderão dizer em melhor detalhe ou responder em melhor detalhe. No entanto, enquanto quadro diretivo do Departamento de Compliance e daquilo que nós conhecemos, efetivamente o Departamento de Compliance tem uma lista das partes relacionadas. Portanto, é uma das, no fundo, digamos assim, uma das atividades, uma das incumbências e atribuições do Departamento de Compliance, como digo, através da área que outros meus colegas coordenam e acompanham e que poderão dar muito mais detalhes, mas efetivamente isso é feito. Portanto, existe uma lista
de partes relacionadas. Também posso lhe dizer que ao nível do próprio sistema do banco existe uma marcação, existe de facto uma identificação de nomes de entidades e de pessoas que são partes relacionadas, exatamente porque ao nível do sistema base do banco existe essa identificação e efetivamente a fonte que nós temos é a própria Lone Star e periodicamente, e aí os meus colegas poderão indicar melhor do que eu, e periodicamente são solicitadas informações sobre qual é que é a estrutura. Efetivamente, também o novo banco, como as entidades em Portugal, é obrigado ao seu registro no Registro Central do Beneficiário Efetivo e, efetivamente, existe, pela cadeia e pela informação que existe e que é pública, existe, de facto, um beneficiário final que foi identificado e que é identificado e é esse que está registado, efetivamente. Existe em termos de o beneficiário efetivo, ou procura sempre o que a regulamentação, no fundo, exige, é que seja identificado o último beneficiário efetivo, obviamente seguindo um conjunto de regras, e ele aqui, efetivamente, pela cadeia de empresas do Grupo Lone Star, está identificado o beneficiário efetivo como sendo o Sr. John Bracken, que eu acho que, aliás, é do conhecimento público, como digo, está registado como tal. Pois, mas é só um, não sabemos os outros investidores, até que ponto é que pode haver outro tipo de ligações. Mas, passando adiante, até porque temos uma ronda bastante curta, eu queria falar de alguns casos em concreto, de alguns parceiros. E, desde logo, no projeto Viriato, nós assistimos aqui na documentação a que temos acesso a uma troca de e-mails entre o compliance assinado pela doutora Mitilde Gomes e gestores e administradores do novo banco, onde são colocadas grandes reservas face à escolha da Alantra Espanha e de Rita Barosa, em concreto, que tinha sido próxima de Ricardo Salgado no BES, para assessorar este projeto de Viriato. Diz nestes e-mails que, no mínimo, há um risco reputacional. Estas recomendações do compliance acabaram por não ter nenhum acolhimento e depois, mais tarde, temos uma carta do Fundo de Resolução ao novo banco sobre este processo, já em agosto de 2020, em que o Fundo de Resolução, de alguma forma, se queixa que o novo banco deveria ter entregue este parecer do compliance sobre a nomeação da Alantra Espanha ao Fundo de Resolução, porque até aqui, ao que parece, os pareceres negativos do compliance relativamente a determinada decisão não eram entregues ao Fundo de Resolução. E aqui o Fundo de Resolução diz, bom, a partir de agora queremos, mesmo que o novo banco decida avançar, queremos os pareceres negativos do compliance. A minha pergunta é, se isto só acontece a partir de agosto de 2020, se sabe se os pareceres negativos ou com condicionantes do compliance alguma vez passavam para o Fundo de Resolução, mesmo que a decisão do banco fosse outra, isso nos pode garantir também que desde esta carta qualquer parecer negativo do compliance é entregue ao Fundo de Resolução. Como já estou a terminar o meu tempo, queria juntar aqui outras perguntas, que era precisamente perceber esta relação entre o Fundo de Resolução ou a Comissão de Acompanhamento e o Departamento de Compliance. Ou seja, nós temos aqui um caso em que fica aqui demonstrado que havia pareceres do Compliance que não passavam para o Fundo de Resolução nem para a Comissão de Acompanhamento. Havia procura por parte da Comissão de Acompanhamento perceber quais é que eram as opiniões do Departamento de Compliance, tinham acesso aos pareceres de Compliance, pediam essa informação. Era, no fundo, esta pergunta que gostaríamos de fazer. Depois há aqui outros casos, mas que deixarei para outras rondas. Relativamente aos pareceres de conflitos de interesse, ou esses pareceres nesses projetos, mais uma vez devo referir que não é a minha área de responsabilidade dentro do Departamento de Compliance, portanto não estive ligada diretamente a esses pareceres, e relativamente se o Fundo de Resolução recebe ou recebeu, eu não tenho informação do meu lado que lhe possa dizer que procedimentos estão instituídos relativamente à comunicação entre o Conselho de Administração, o Conselho de Administração Executivo e o Fundo de Resolução ou a Comissão de Acompanhamento relativamente a essas matérias. Eu, pessoalmente, não tenho esse conhecimento. Desculpe, a pergunta também era outra, era se a Comissão de Acompanhamento ou o Fundo de Resolução, de alguma forma, procuravam o Departamento de Compliance no sentido de saber qual é que tinha sido a vossa opinião relativamente a este processo em concreto, da Alantra Espanha, mas a outros também.
Que eu tenha conhecimento, não. Mas, como lhe digo, não sou eu que sigo essa parte das partes relacionadas, mas pelo menos que eu tenha tido conhecimento, não. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava-lhe a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia, Doutora Paula Gramassa. Ora bem, eu queria tentar perceber mais especificamente em que é que nos podia ajudar dentro das suas funções, porque já aqui nos disse a respeito de uma ou duas perguntas do Sr. Deputado Duarte Alves, que havia parte das perguntas que ele lhe colocou sobre os quais não tinha responsabilidade direta, mas eu queria perceber, então, se calhar, antes de mais, de que forma é que o Departamento de Compliance funciona e, portanto, que tipo de conhecimento é que as pessoas, independentemente da responsabilidade específica que têm distribuída, têm do que vai acontecer no Departamento de Compliance, também desde já para perceber que tipo de perguntas também é que lhe podemos fazer. Muito bem. O Departamento de Compliance do novo banco tem efetivamente uma coordenação, como digo, neste momento está com o Dr. José Pedro Castanheira, e temos 5 áreas, de responsabilidade. Temos uma área que hoje segue, no fundo, mudou de nome relativamente há pouco tempo, mas segue tudo o que tem a ver com os conflitos de interesses com as partes relacionadas e com o sign-off de produto. Depois temos uma área que segue a intermediação financeira e, no fundo, o pós-implementação dos produtos. Temos uma área de reclamações, temos uma área de prevenção de branqueamento de capitais e temos a área que eu acompanho, que é uma área designada como controle regulamentar e acompanhamento das entidades. Cada um de nós tem, efetivamente, e portanto, as competências, a forma como estão distribuídas as funções e as competências de cada área estão definidas no nosso Manual de Estrutura Orgânica, e aquilo que nós fazemos é, em termos de grupo coletivo, temos reuniões semanais em que todos, no fundo, partilhamos um pouco aquilo que cada área está a fazer e as preocupações inerentes à gestão corrente do Departamento. Portanto, efetivamente, quando o Sr. Deputado me pergunta como é que eu posso ajudar, poderei ajudar com aquilo que entenderem responder, direi sempre ou tentarei dar a informação que tenho, mas efetivamente, se for, nomeadamente em termos das partes relacionadas aos conflitos de interesse, existem de facto outras pessoas dentro do Departamento que poderão auxiliar melhor na medida em que têm e são elas que fazem essa abordagem. Em termos da análise de contrapartes, são os meus colegas da área de prevenção de branqueamento de capitais que têm os detalhes, portanto, por aqui. Não sei se consegui responder. Sim, quer dizer, a minha pergunta tem uma razão de ser, obviamente, que é não só perceber essa divisão de tarefas, mas também perceber de que forma é que tomam decisões em relação a casos concretos que possa haver de falhas de compliance. E, portanto, independentemente de haver esse acompanhamento, imagino que o facto de ter um quadro de diretores significa também que essas decisões sejam partilhadas e acompanhadas por todos e não tomadas apenas por cada responsável de cada pelouro. Queria que me percebesse se era assim. As decisões e as discussões são feitas exatamente, mas efetivamente depois a responsabilidade última, obviamente, que cabe ao diretor coordenador e, sobretudo, cabe, acima de tudo, também àquelas pessoas que são as responsáveis pela área. Não estou a querer dizer que nós, os outros, nos isentamos completamente de dar a nossa opinião, a dar o nosso parecer, nem estou também a dizer que os responsáveis por cada uma das áreas não tomam em consideração e não discutem os assuntos com os seus colegas, mas, efetivamente, a responsabilidade no fim do dia cabe ao responsável da área e ao diretor coordenador. Certo. Então, creio que, independentemente das suas funções específicas, nos pode dar aqui mais algumas informações. Mas, atendendo à sua carreira longa, quer no Novo Banco, quer no BES, e até às responsabilidades mais específicas sobre a área internacional, podemos dizer assim, eu queria fazer, se calhar, duas perguntas sobre o período ainda antes do Novo Banco. O primeiro era sobre a Venezuela. É do conhecimento público que houve a emissão das cartas de conforto e que isso poderia configurar uma violação do ring fencing que estava em vigor naquela altura. Eu queria perceber, ou se nos podia dar a perspectiva do Departamento de Compliance durante esse processo, se foram chamados, foram consultados sobre a emissão dessas cartas de conforto e qual foi a vossa posição sobre isso, para também tentar perceber dentro do BES o que aconteceu nesse processo.
Relativamente a ao período, e desde, no fundo, o período da final de 2013 ou de 2014, efetivamente o Departamento de Compliance não foi envolvido nas questões, e isto foi algo que inclusivamente tem sido informado e tem sido reportado nas diferentes inquirições do Banco de Portugal e das próprias auditorias, e os auditores têm feito as auditorias forenses, as auditorias independentes. Efetivamente o Departamento de Compliance não teve, eu não tive, e o meu colega Leonardo Carvalho, se tivesse tido, também teria com certeza partilhado. Portanto, não estivemos envolvidos, nem estivemos, de facto, não fomos chamados para algumas das questões que depois, mais tarde, viemos a conhecer em termos do que foi divulgado enfim, nos jornais, nos mídias, de situações que teriam acontecido, ou até propriamente de cartas que teriam sido enviadas ao banco e as quais não nos foram apresentadas ou não nos foi, no fundo, dado conhecimento. Atendendo a essa resposta, queria perguntar se lhe parece coincidência ou não aquilo que nos reportou sobre a saída do diretor coordenador em junho de 2013 e a sua não substituição até 2015. A sua não substituição formal, não é? Porque, como digo exatamente, a saída do Dr. João Martins Pereira em 2013, em junho de 2013, penso que terá sido uma decisão do próprio. Não tenho informação nem na altura. Sim, aqui o que me interessa é perceber porque é que não houve essa substituição. Independentemente de haver, obviamente, a ocupação de funções temporárias para essa substituição. Com certeza. Não, de facto, na altura, a aprovação do Conselho de Administração em julho, portanto, com efeitos a 1 de agosto de 2013, indicava que era uma situação a rever no final do ano. Depois, como referi, depois de ter sido alocado o pelouro a alguém, que depois acabou por ser o Dr. António Soto, em setembro, outubro de 2013. E, de facto, o Dr. António Soto acabou por formalmente não nomear ninguém como diretor-coordenador. Posso lhe dizer que nas reuniões pontuais que tínhamos, a dada altura, alguns em 2014, comentámos o facto, tanto o Dr. Leonardo Carvalho como eu, de que era importante haver aqui uma formalização e de facto, acabou por não ser feita e depois, com a situação de agosto, também acabou por ser adiada, digamos. Então, passando por outro tema também da área internacional, antes de saltar para outros assuntos. A doutora Paula Gramassa teve a oportunidade de prestar depoimento também no Tribunal da Concorrência por causa da contestação às multas do Banco de Portugal e referiu que havia dificuldades em cumprir as normas de prevenção ou normas de branqueamento de capitais em Angola, portanto havia problemas de compliance em Angola. Eu queria que pudesse explorar um bocadinho esse assunto para nos explicar porque é que achava isso e de que forma é que isso se resolveu. Tal como disse na altura e como dissemos por diversas vezes, nós tentávamos com as unidades, obviamente, que fossem-nos referidos e que nos fossem dados o conhecimento e informação sobre os procedimentos que estavam implementados, sendo que o ideal era que, no fundo, houvesse aqui uma efetiva aproximação entre aquilo que eram as obrigações da Casa-Mãe e as obrigações da Casa em termos locais, porque, no fundo, como sabemos, todas as legislações têm mais ou fortes ou menos fortes a legislação sobre as práticas do cumprimento regulamentar. Angola também tinha, obviamente que não, e como é do domínio público e internacional, porque para isso existem os organismos internacionais que dão a sua própria classificação. Angola, em termos de robustez do quadro legislativo, era diferente, obviamente, dos Estados Unidos ou do Reino Unido ou do próprio Portugal, onde nós estávamos enquadrados. De qualquer forma, a política, digamos, a política em termos de procedimentos do Departamento de Compliance é que adoptaríamos aqueles que nos pareceriam mais robustos. Portanto, o que se procurava com o BES Angola é que, no fundo, adotasse os procedimentos que estavam em prática no novo banco, na altura no BES, Banco Espírito Santo, e que, efetivamente, com as devidas adequações à legislação local. E aquilo que sentíamos, e até a primeira abordagem, quando eu entrei em 2010 no Departamento de Compliance, vinha até as principais, digamos assim,
queixas, se podemos chamar assim, até vinham da área do Departamento de Controle Interno, porque efetivamente estava a tentar montar um sistema de controle interno, portanto, como digo, em 2008 tínhamos tido a regulamentação nesse sentido, e estava a ser difícil porque os nossos colegas, de facto, de Angola, não estavam muito receptivos, nunca dizendo que não, nunca diziam que não estavam disponíveis a implementar ou que não estavam disponíveis a dar informação, mas de facto havia sempre aqui alguma coisa que impedia que a informação chegasse ou que no fundo os procedimentos fossem nos fundos descritos em pormenor. E, efetivamente, isto acabou por não só ser essa área de controle interno, mas, portanto, quando estamos a falar em controle interno, é, no fundo, como é que o banco implementava, efetivamente, as suas obrigações de conhecimento dos clientes, de análise das transações, etc. E este foi sendo sucessivamente, não é reportado, pelo menos à direção do departamento, em termos ao Dr. João Martins Pereira, chegámos a fazer memos nesse sentido, no sentido que era importante haver uma maior aproximação. Chegámos a tentar efetuar reuniões ou visitas locais, mas depois tínhamos sempre a questão da disponibilidade da própria subsidiária. A subsidiária teria que ter disponibilidade para receber, de facto, a casa-mãe para fazer esse tipo de abordagem. E só mais tarde, quando o Dr. Rui Guerra entra na administração do BESA, é que efetivamente há aí uma abertura. Na altura, inclusivamente, o Dr. Rui Guerra contratou um compliance officer, portanto uma pessoa para as funções de compliance no BESA, que veio a Portugal e, portanto, já houve aqui uma tentativa de, no fundo, apreender como eram os nossos procedimentos para os tentar aplicar. E só mais tarde, depois, em 2014, isto ainda no tempo do Banco Espírito Santo, é que a nossa área faz a primeira visita, de facto, local, para tentar, então, no local, perceber quais eram os procedimentos e fazer uma identificação, no fundo, daquilo que poderiam ser as diferenças entre os procedimentos implementados localmente e aqueles que nós, na Casa-Mãe, tínhamos e que procurávamos que, efetivamente, fossem também os implementados na subsidiária. Portanto, não sei se respondi. Sim, eu só não percebi exatamente qual é a razão para haver essa mudança com o Dr. Rui Guerra. Porque, efetivamente, ele procurou, e uma vez que tinha conhecimento das nossas, no fundo, observações relativamente à não facilidade de obter informação em termos da atividade de compliance e de não obter informação sobre os procedimentos em concreto, ele, no fundo, chamou a si essa incumbência de facto, haver uma maior aproximação, e como ele próprio referiu em conversas que tivemos, em reuniões que tivemos, o objetivo dele era que, efetivamente, a subsidiária estivesse adequada com aquilo que eram os procedimentos centrais, tal como as outras subsidiárias, as outras sucursais procuravam. Portanto, foi por aí. Portanto, sendo que os problemas que se registavam anteriormente a essa alteração eram essencialmente disponibilidade da subsidiária para cumprir essas indicações, ou seja, que tipo de justificações é que vos davam quando faziam recomendações de compliance? Relativamente à disponibilização de informação, a razão principal era, de facto, a questão regulamentar. Portanto, que as entidades reguladoras do país não permitiriam a disponibilização de informação. Depois, por outras vezes, eram indisponibilidade de oportunidade de enviar a informação. Portanto, como digo, nunca ninguém do lado do BESA, pelo menos comigo, se recusou ou disse taxativamente eu não dou essa informação. Mas, de facto, depois, em termos práticos, ou levava muito tempo, ou tinha que se insistir, ou era difícil, ou quando chegava era vaga, não é? Portanto, os próprios procedimentos, quando nós pedíamos as normas de procedimentos, não estavam errados, não quer dizer que estivessem errados, mas não eram suficientemente detalhados ou suficientemente específicos para nós podermos, em conformidade, dizer que sabíamos ou que conhecíamos como é que as situações eram tratadas. No fundo é isto. Mas houve nesse período alguma alteração do ponto de vista do quadro regulamentar que tivesse facilitado o trabalho do compliance no BESA? No fundo, aqui, o grande quadro regulamentar eram, em termos de Portugal, era no fundo o aviso do Banco de Portugal relativamente ao controle interno e a lei do branqueamento de capitais, não é, que tinha saído. Portanto, esses eram os dois, o quadro legislativo em Portugal que nos fazia, efetivamente, em termos do aviso 5/2008, fala inclusivamente em termos das responsabilidades de grupo, portanto, que os grupos financeiros devem adotar medidas no sentido de adequar as suas entidades aos procedimentos para que exista, efetivamente,
efetivamente um sistema de controle interno eficaz. E depois, em termos das práticas da lei do branqueamento de capitais, portanto, são, para além dos princípios comuns, no fundo, internacionais, e para além das diretrizes comunitárias, havia efetivamente a lei da prevenção do branqueamento de capitais, que no fundo também definia que tinha que haver controles. E em termos da legislação no mercado angolano, eu não lhe sei dizer de cor, porque não me recordo qual é que era, havia de facto alguma legislação, até havia alguma legislação também a este nível, ou seja, não quero aqui dizer também que os reguladores angolanos não tinham qualquer emanação de regulamentação no mercado, efetivamente havia, mas digamos que na nossa perspectiva, portanto havia aqui uma diferença entre aquilo que nós considerávamos que em termos práticos, devia ser a atuação do Departamento de Compliance de Angola, que deveria ser similar à do Departamento de Compliance do Novo Banco, em termos da tentativa de implementação dentro daquilo que seria possível regulamentarmente dos mesmos procedimentos. Sim, a minha questão prendia-se pelo que eu percebi da sua intervenção, parte das razões pelas quais havia dificuldades de compliance eram por causa de obstáculos colocados pelo BNA. Se bem percebi, daquilo que lhe chegava. E, portanto, a minha preocupação era perceber, para além de haver, obviamente, maior disponibilidade de alguém que assume determinadas funções e que, portanto, quer acelerar a implementação de procedimentos de compliance para o equiparar à casa-mãe, se havia outras razões pelas quais tenha dado essa alteração, porque senão somos levados a concluir que houve também, de alguma forma, um certo laxismo do compliance do BES em Portugal para obrigar a sua sucursal a cumprir esses procedimentos. Portanto, a minha questão era perceber mais ou menos como é que se fazia esse relacionamento entre sucursal e casa-mãe. Portanto, como digo, o relacionamento entre a sucursal e a casa-mãe existia, porque tinha que existir um compliance officer no BES Angola. Esse compliance officer reportava hierarquicamente à sua administração. Havia aqui um reporte funcional, digamos assim, ao compliance officer da sede, e efetivamente quando nós dizemos que obrigamos ou que podemos obrigar, obviamente que a função faz o seu trabalho e insiste e tenta obter a informação, e aqui o obrigar é relativo, não é? Portanto, estamos a falar de uma subsidiária e nem sequer, agora na minha perspectiva, embora a minha opinião não seja relevante, mas aqui tem a ver com, não deveria haver necessidade de obrigar, não é? Portanto, existe a responsabilização de cada, até porque a implementação dos procedimentos de controle e de compliance são, em primeira instância, da responsabilidade dos próprios compliance officers das subsidiárias e das administrações às quais eles reportam hierarquicamente. Portanto, não nos podemos deixar de que a primeira obrigação reside aí. Certamente eu não estou a desresponsabilizar o BESA pela sua própria atuação. Agora, não deixa de haver aqui, obviamente, algumas dificuldades para nós percebermos como é que este processo foi decorrendo, e isso, obviamente, deixa-nos sempre com algumas suspeitas, atendendo ao facto de haver um quadro de relações no compliance também em Portugal, que era, pelo menos, de não haver um diretor-coordenador nomeado durante este período, e, portanto, isso, obviamente, suscita também alguma curiosidade. Queria passar para outro tema, portanto, porque não tenho muito mais tempo, e, portanto, vou colocar estas duas questões simultaneamente, que têm a ver com as partes relacionadas, embora eu tenha dito aqui que não tinha responsabilidades diretas nessa área, mas atendendo à sua experiência também em compliance, imagino que tenha acompanhado estes assuntos também dentro do Novo Banco e, portanto, que tenha alguma coisa a dizer também sobre eles. E queria pegar em duas questões concretas, fazendo um comentário inicial. Eu acho que o problema das partes relacionadas aqui, no caso do Novo Banco, não se trata, ou da venda de ativos a partes relacionadas, não se trata apenas de uma questão de compliance e, portanto, de haver cumprimento daquilo que é um enquadramento legal. É também uma questão que se relaciona com o interesse público, na medida em que parte das perdas associadas a vendas de ativos são suportadas pelo Fundo de Resolução e, portanto, com o dinheiro público. No caso do NATA 1 e no caso do Viriato, temos diferentes problemas que são reportados. No caso do Viriato, há não só esta questão de Rita Barosa, como já foi colocado também pelo Sr. Deputado Duarte Alves, mas há também outra questão sobre a qual eu não tenho ouvido grandes questões e gostava de saber se esse assunto foi explorado, que era o facto de Joel Grau fazer parte da equipa da Alantra Espanha e ter trabalhado com a PwC, que trabalhava também com a Lone Star.
Esta foi uma questão que foi levantada por Dimitílio Gomes na troca de e-mails com a administração do novo banco, mas é um assunto que me parece que ficou mais ou menos varrido para debaixo do tapete, porque com o afastamento de Rita Barrosa parece desaparecer nos problemas de compliance e não é essa a posição da diretora coordenadora de compliance. Portanto, eu queria saber, em primeiro lugar, se houve alguma discussão sobre este assunto e alguma oposição, para além da questão de Rita Barrosa, que obviamente tinha também o envolvimento que mereceu reparos da parte do compliance. E depois, no caso da nota 1, eu vou já terminar e assim também já não vou à segunda ronda, é mais fácil. E no caso do nota 1 também, nós tivemos aqui em audição o Dr. Luís Seabra, que falou sobre o nata 1 como uma espécie de venda experimental. Foi a primeira venda e havia uma falta de um conjunto de normas e de orientações, até do ponto de vista de compliance, não só sobre a verificação das partes relacionadas, mas também outros conflitos de interesse que pudesse haver, e que, portanto, que eventualmente esse processo de venda de carteira nata 1 tinha carecido de maior verificação. Eu queria perguntar também se isto foi tema de discussão dentro do Departamento de Compliance do novo banco, que tipo de recomendações é que fizeram e por que razão, porque o novo banco obviamente iniciou a sua atividade, mas tinha uma estrutura por trás, que vinha já do tempo do BES, portanto, até pela uma certa continuidade de compliance, não havia falta de experiência. Portanto, eu queria que pudesse comentar esse caso também. Vou tentar responder. Relativamente à operação de que referi, relativamente ao parecer de compliance, no caso das operações Viriato, eu de facto não posso responder relativamente àquilo que me estava a perguntar, que eu entendi era também relativamente à participação ou não de outras pessoas que não a nossa ex-colega Rita Barrosa. Não estive por dentro do processo, como digo, obviamente que nós no Departamento de Compliance sabíamos que estavam estas operações em curso, nas nossas reuniões de direção eram comentados, eventualmente até em alguns e-mails até eram trocados dentro da direção por uma outra questão, embora fosse de facto as duas áreas, como dizia, como referi, a área dos conflitos de interesses e partes relacionadas e a área de branqueamento de capitais na análise das contrapartes que estavam por dentro e que estão por dentro desses dossiês e que poderão eventualmente conhecer esses detalhes. Eu não tenho muita informação para isso. Relativamente à questão da diferença de procedimentos entre um projeto como o nata 1 e o Viriato, obviamente que, e podemos falar em experiência, mas obviamente que os processos têm que ser evolutivos, obviamente que as situações podem ser mais ou menos complexas, e até me parece salutar que efetivamente face àquilo que vai aparecendo em termos de atividade ou em termos de projetos, que se vá construindo, no fundo, uma forma de robustecer os procedimentos relativamente a esses processos. Portanto, aquilo que relativamente o Dr. Luís Seabra disse, terá dito, certamente que ele tem, é a opinião dele ou tem evidências para isso, e dentro do departamento, de facto, é verdade que nós, aliás, porque não tenho presente as datas de cor, mas efetivamente houve aqui uma evolução em termos até das normas e das políticas. Lembro-me que por volta de 2016 houve aqui um trabalho de, inclusivamente, até uma maior organização, maior coesão dentro do departamento relativamente a estes assuntos. Ou seja, o que eu quero dizer é que o departamento de compliance, face a determinadas necessidades ou face a determinados, quer modelos de negócio ou produtos ou serviços, obviamente que vai tentando adequar-se e melhorar e vai, no fundo, detectando quais são as áreas que pode melhorar. Ao nível, posso lhe dizer que ao nível, por exemplo, destes projetos, que de um lado tem esta vertente do conflito de interesse e do outro lado tem a parte da prevenção do branqueamento de capitais, foi feito um trabalho dentro do departamento no sentido das duas áreas comunicarem melhor e partilharem e no fundo, discutirem. Portanto, efetivamente, houve aqui uma evolução em termos daquilo que possa ser a nossa contribuição para a robustez do processo, sim. Muito obrigado. Passo agora a palavra à deputada Mónica Quintela. Muito obrigada, Sr. Presidente, a quem cumprimento as senhoras e senhores deputados. Cumprimento a Sra. Doutora Paula Gramace. Bom dia, Sra. Doutora. Em concreto, dentro do departamento que está sob a responsabilidade da Sra. Doutora, o que é que faz? E quais são as competências?
a área que, como digo, nós temos um departamento de compliance e esse departamento de compliance tem unidades orgânicas com diferentes atribuições. A unidade da qual eu sou responsável tem o nome de Controle Regulamentar e Acompanhamento de Sucursais e Subsidiárias e tem 3 grandes grupos de atividade. Tem a primeira atividade relativamente àquilo que nós designamos como controle regulamentar e o nosso trabalho é fazer o acompanhamento da regulamentação que é publicada e regulamentação originada pelas diferentes entidades e divulgá-la dentro do banco, procurando divulgá-la relativamente às áreas para as quais nós entendemos que são as áreas mais impactadas por aquele tipo de documentos, quer sejam leis, instruções, artigos, guidelines, e obter da parte desses departamentos, dessas áreas de negócio ou áreas centrais, como é que essas áreas identificam o cumprimento dos nossos processos relativamente às exigências regulamentares. Portanto, isto é uma área que nós fazemos com atividades diárias e que, no fundo, é a área que nós designamos de controle regulamentar. Temos que obter a informação das áreas, quais são os seus níveis de cumprimento e fazemos reportes à administração por via do nosso Comitê de Compliance. Uma outra área, ou melhor, um outro grupo de atividades que estão sobre a minha responsabilidade é a articulação, a ligação com as nossas subsidiárias e sucursais. Obviamente que neste momento o novo banco tem um grupo muito menor de sucursais e subsidiárias e o nosso trabalho é fazer a articulação entre os nossos colegas responsáveis por as áreas de compliance destas entidades, quer sejam sucursais subsidiárias, porque, tal como foi aqui dito, em todas as jurisdições onde o novo banco está presente existem obrigações de manutenção de funções de controle, entre as quais as de compliance, e, portanto, existem as nossas sucursais e subsidiárias, têm todas um compliance officer designado. E o nosso trabalho aqui é a nossa unidade, ou seja, se vir é como se nós somos a porta de entrada dos nossos colegas das áreas de compliance dentro do departamento de compliance, que no fundo auxiliamos aqui a procura de resolução de assuntos ou a procura de divulgação de informação ou aquilo que for necessário no dia-a-dia para que haja aqui efetivamente uma comunicação célere entre os nossos colegas do departamento de compliance, ou seja, as nossas áreas de prevenção de branqueamento de capitais, de reclamações, de intermediação financeira, de conflito de interesses, que haja aqui uma comunicação com os nossos colegas destas áreas sucursais e subsidiárias. Depois temos ainda, dentro da área da qual eu sou responsável, aqui uma ligação em termos da nossa área informática, ou seja, o departamento de compliance tem que estar presente em diferentes projetos transversais do banco e alguns projetos que têm a ver com desenvolvimentos informáticos que acabam por impactar nas áreas do Departamento de Compliance. E é também a nossa área que faz esta ligação, bem como a manutenção e as necessidades de desenvolvimento das próprias aplicações do Departamento de Compliance. No fundo, no nosso dia-a-dia, na nossa atividade, sobretudo na área de intermediação financeira, na área também de conflito de interesse e de branqueamento de capitais e até de reclamações, existem alguns aplicativos, alguns sistemas que dão suporte à atividade e, portanto, são as pessoas que trabalham comigo e é a nossa área que faz a ligação também, mais uma vez, com a área informática do departamento e que, sempre que existem projetos ou desenvolvimentos informáticos de outros departamentos que tenham impactos na nossa atividade do dia-a-dia e nestas aplicações, também fazemos esta ligação. Portanto, estas são as minhas responsabilidades dentro do Departamento de Compliance. Senhora Doutora, portanto, esta articulação que é feita com as subsidiárias e sucursais passou a ser feita desde quando? O Departamento de Compliance criou, antes até da minha entrada no Departamento de Compliance, criou uma área em maio de 2010, no fundo, que já procurava, e aqui nesta altura era uma área que procurava trabalhar com os outros departamentos do banco naquilo que era a implementação das novas sucursais ou das novas unidades. Em 2009, 2010, o Banco Espírito Santo, na altura, estava a fazer uma expansão das suas atividades e, portanto, aqui foi o gênese desta unidade. Em 2012,
quando eu fiquei com a responsabilidade dessa área, incluímos também as outras sucursais e subsidiárias que já estavam implementadas, portanto, que já não tinham este cariz de novas unidades, para fazermos também esse acompanhamento. E ao longo dos tempos, portanto, esta unidade foi crescendo ou diminuindo à medida que as dimensões das sucursais e das subsidiárias foi diminuindo, porque no fundo o processo foi de diminuição das unidades internacionais que tínhamos em termos de grupo. Muito bem, portanto, esta área era também para prevenir que acontecesse aquilo que a senhora doutora aqui nos disse, que acontecia designadamente com o Departamento de Compliance em Angola, para que a Casa-Mãe pudesse estar na posse da forma como os cumprimentos normativos eram feitos ou não. Efetivamente, a nossa área procurava, junto dos responsáveis das sucursais e subsidiárias, conhecer os seus procedimentos e adaptá-los e trabalhar com eles no sentido de procurar as soluções para mitigar gaps que fossem identificados, sim. Mas no caso de Angola e de outros, não tiveram qualquer sucesso. Eu pergunto que instrumentos tinham à disposição para conseguirem atingir os objetivos. Os instrumentos que tínhamos eram, no fundo, o mandato que existia em termos de grupo, de que os departamentos centrais, e agora aqui não estamos só a falar em termos da função compliance, mas no fundo de que as funções centrais eram funções que tinham, ou que emanavam as instruções e as diretivas nas áreas das suas competências, nas suas responsabilidades. Portanto, este era o mandato. E, obviamente, que tínhamos que ter aqui depois a articulação e o comprometimento dessas outras unidades. Aquilo que nós efetivamente fazíamos com base nos relatórios dos próprios reguladores locais, com base nos próprios auditores externos e internos, era efetivamente fazer esse trabalho, procurando sempre que as próprias unidades, no fundo, assumissem aquilo que eram as suas responsabilidades e as suas competências. E este foi o nosso trabalho de acompanhamento e tivemos várias implementações, trabalhamos em várias unidades em que fizemos várias implementações e que efetivamente conseguíamos conjugar e os nossos colegas conseguiam efetivamente conjugar aquilo que eram as obrigações definidas no mercado com as obrigações que nós, Casa-Mãe, tínhamos também pela força da regulamentação que estávamos obrigados e conjugar as duas coisas no sentido para adequar os procedimentos. Muito bem. A senhora doutora foi ouvida em 20 de novembro de 2019 no Tribunal da Concorrência em Santarém, num processo judicial, e na altura reportou as dificuldades que sentia relativamente à Obesa e, designadamente, que tinha identificado determinados riscos de incumprimento que não conseguiu obviar. Eu pergunto-lhe que riscos foram esses? No fundo, os riscos do incumprimento têm a ver com riscos de incumprimento regulamentar. Se nós efetivamente temos uma regulamentação que nos determina que temos que ter procedimentos e que começam como determinado tipo de conhecimentos sobre a identificação do cliente, que se temos que ter o conhecimento e, no fundo, a definição dos níveis de risco dos segmentos dos clientes ou dos segmentos que as instituições têm, que temos que ter determinado tipo de procedimentos relativamente à comercialização de produtos, que se tem que ter o acompanhamento, que se tem que fazer, no fundo, a monitorização das transações relativamente às listas internacionais e às listas de sanções, etc. Portanto, isto são exemplos daquilo que uma entidade ou uma instituição financeira é obrigada pela legislação que lhe é imposta. E, portanto, quando estamos a falar de incumprimentos, estamos a falar a estes níveis. Se eu tenho que recolher determinado número de dados obrigatórios de um cliente que chega e que abre uma conta qualquer que seja o seu segmento ou que seja a sua atividade, se eu efetivamente tenho algumas contas ou alguns dossiês de clientes que lhe faltam um ou outro elemento, obviamente que eu estou a incumprir, porque se está na lei, se está na regulamentação que eu tenho que ter um conjunto de informação, eu devo procurar ter sistemas que efetivamente me recolhem essa informação, se é
recolhe através do passaporte, se é recolhe através do cartão de cidadão ou que seja de outro instrumento de identificação que exista no país, por exemplo. Isto é um exemplo meramente do que é um incumprimento. Portanto, os incumprimentos são ao nível daquilo que efetivamente as instituições são obrigadas. Muito obrigado. Sra. Doutora, que perguntas em concreto, o que é que perguntava ao Departamento de Compliance do BES Angola e que não lhe era respondido ou que lhe era diplomaticamente relegado para segundas núpcias? Peço que me dê exemplos concretos, designadamente ao nível do branqueamento de capitais também. Posso lhe dar alguns exemplos que, aliás, foram objeto e devem constar em termos das inúmeras auditorias que foram feitas. Por exemplo, uma das obrigações das instituições, como dizia há pouco, é efetivamente fazer uma comparação entre os intervenientes das operações para ver se há ou não e detectar aquilo que nós chamamos as pessoas contra as listas de exceção. Portanto, há com os organismos internacionais, vários organismos internacionais emitem efetivamente sanções e restrições de relação com determinado tipo de indivíduos ou relações relativamente a produtos, e uma das obrigações é efetivamente fazer esta comparação. Quando no nosso trabalho diário e de processamento regular, normal, de transações, surgem ou possam surgir questões relativamente, por exemplo, aos intervenientes nas operações, é comum, e todos os bancos fazem, e portanto, em termos da indústria é comum que se faça, obviamente, que se tente obter a informação sobre efetivamente, ou mais detalhes sobre os ordenadores, ou sobre os beneficiários, ou sobre a razão da transação. Isto, por exemplo, digamos, é uma atividade corrente, é uma atividade diária e, por vezes, acontecia que a área de prevenção de branqueamento de capitais, efetivamente, colocava algumas questões ao departamento, aos nossos colegas de compliance do BESA, e aqui, volto a dizer, ninguém nunca dizia que não dava informação, só que efetivamente tínhamos que insistir e voltar a insistir. Este é um daqueles exemplos onde, de facto, relatamos e temos concretos como a dificuldade em obter a informação. Quem era o diretor de compliance do BESA? Durante muito tempo foi o Dr. Henrique Resina. Desculpe, não consegui ouvir o que disse. Dr. Henrique Resina. Era quadro do banco, contratado local? Qual era a ligação à estrutura bancária? E quem o nomeou? Eu sei que ele era eu sei que ele tinha trabalhado no grupo, no banco, não sei se diretamente no Banco Espírito Santo ou noutra Cá entidade. em Portugal? Sim, portanto, acredito que ele, não sei se efetivamente o contrato de trabalho dele, não me recordo, era direto com o BES Angola ou se era, porque tínhamos na altura figuras de pessoas que estavam como expatriadas, portanto, que eram pessoas que tinham contrato com a casa-mãe e depois iam para as sucursais e subsidiárias, concretamente aí não lhe sei responder, não faço ideia. Sei que efetivamente ele era a pessoa que estava responsável pela área de compliance, depois havia uma outra colega, uma outra pessoa que era também da direção de compliance, Joana, que eu agora não me recordo do nome de família, de facto também era uma pessoa com quem nós dialogávamos ou com quem nós, no fundo, interagíamos quando era necessário. Eles reportavam diretamente a alguém, passando por cima da congénere portuguesa, portanto, do Departamento de Compliance? Hierarquicamente, eles reportavam ao Conselho de Administração local, sim, em primeira instância, reportam às administrações ou às direções gerais às quais estão adstritos, sim. Isso, local, portanto, em Angola ou à administração daqui? Em Angola. E cá em Portugal, portanto, dentro da estrutura do BES, quem é que sabia o que se estava a passar em Angola? Não vai pensar que todos nós acreditamos que há uma sucursal em Angola e que enfim, o Conselho de Administração de cá não sabe o que é que lá está a acontecer. Em termos e que se basta com essas evasivas e com as respostas não respondidas. Em termos da instituição e daquilo que eu me recordo, a área internacional era acompanhada, havia um departamento internacional que efetivamente acompanhava algumas entidades, mas se me pergunta exatamente quem é que na administração do Banco Espírito Santo tinha a responsabilidade de acompanhamento do BES Angola em termos gerais, eu tenho ideia que durante muito tempo, não sei se efetivamente sempre, mas tenho ideia de que seria o Dr. Ricardo Salgado. Tenho ideia que era uma das unidades que ele... Não quer dizer que tenha sido, como lhe digo, durante este período sempre, porque houve uma altura em que o Dr. Moraes Pires também ficou com a área internacional, portanto ficou com o pluro da área internacional, e depois sei que havia aqui também alguma
separação entre as unidades nacionais e as unidades estrangeiras, portanto que nem todas reportavam ao mesmo administrador. Mas eu tenho uma ideia de que durante a maior parte do tempo a sucursal de Angola, a subsidiária de Angola, estaria a reportar em termos gerais ao Conselho de Administração, nomeadamente ao Dr. Ricardo Salgado. Portanto, aquilo que o Departamento de Compliance de cá do BES não sabia, o Dr. Ricardo Salgado sabia. Sabia que nós não sabíamos? Era essa Não, sabia o que se lá passava. Eu não lhe posso garantir se sabia ou se não sabia. Digamos que em termos das linhas de reporte, era a ele que efetivamente o BES Angola estaria a reportar. E sabia que o BES Angola não reportava ao compliance do BES Portugal. Saber as campainhas a soar. Sim, de facto, a sucursal ou subsidiária de Angola, o facto das dificuldades de obtenção de informação, tanto quanto me recordo, não eram únicas e exclusivas do Departamento de Compliance, sim, portanto haveriam outras áreas que também teriam igualmente, não quero aqui dizer que havia alguma coisa contra a subsidiária relativamente ao Departamento de Compliance e que ao Departamento de Compliance os congéneres não entregavam a informação. Havia sim, efetivamente, e era comum haver, as diferentes áreas do Departamento referirem que no fundo, essa dificuldade em obter essa informação. Muito obrigada, Sra. Doutora. Gostava que me fizesse uma evolução cronológica dos cumprimentos normativos, portanto, ou seja, das regras de compliance, desde que a Sra. Doutora entrou no banco até os dias de hoje. Quais foram os progressos, as alterações, as diferenças que foram implementadas e os benefícios que daí advieram? As alterações que foram implementadas são muitas, não lhe conseguiria descrever aqui, porque a legislação também tem sido bastante... Designadamente a Lei de Branqueamento de Capitais. A Lei do Branqueamento de Capitais e não só, portanto, ou seja, eu posso lhe dizer que nós, por exemplo, na nossa atividade, quando pegamos na legislação que saiu nos últimos anos, e estou a falar de 10 anos, desde que eu estou, pelo menos no Departamento de Compliance, a legislação é imensa, portanto, não estamos só a falar de uma lei, estamos a falar de imensa legislação. E, portanto, aquilo que nós fazemos efetivamente todos os dias e que tentamos é analisar como estamos relativamente àquilo que é exigido e como é que nos vamos adequar face àquilo que nos é exigido. Portanto, eu diria que são muitas em diferentes áreas. O próprio banco tem efetivamente procurado adequar-se e à medida que vão sendo... Repare, nós temos também, somos feitos e somos objetos de avaliação por parte de auditores externos, por parte do nosso próprio Departamento de Auditoria, somos objeto, no fundo, de análises pela própria JST, pelo próprio SCB, portanto, temos um conjunto de, no fundo, avaliadores das nossas atividades e da forma como nós nos adequamos à regulamentação, que vão efetivamente também contribuindo para identificar as áreas onde nós precisamos de melhorar e é nessas áreas que nós temos investido e que temos tentado melhorar, ao nível das competências dos diferentes departamentos e das diferentes áreas, porque efetivamente o controle regulamentar ao cumprimento não é algo que é restrito ao Departamento de Compliance, ou não é algo que é restrito às funções de controle. Portanto, o cumprimento é algo que é inerente a todos nós que trabalhamos nas instituições e, sobretudo, as instituições financeiras são efetivamente um setor que tem sido objeto de grande regulamentação. Portanto, o cumprimento começa nos nossos colegas de primeira linha, portanto, nos nossos colegas que recebem os clientes e que fazem, no fundo, a captação dos clientes e depois segue por todos os departamentos do banco. E, efetivamente, as funções de controle têm aqui um papel no fundo, de orientadores, de proporcionar e de dar informação às diferentes áreas, mas, efetivamente, a responsabilidade é de todos, neste cumprimento. E, assim, nesse sentido, são diferentes as áreas onde o banco tem caminhado no sentido de robustecer os seus processos e os seus procedimentos. Muito obrigada. Sra. Doutora, agradeço-lhe a explicação, mas não concretizou nada. Disse muito, mas não concretizou nada. Gostava que me concretizasse, desse 2 ou 3 exemplos em que efetivamente tivessem sido identificadas mudanças.
nomeadamente, por exemplo, na questão da prevenção do branqueamento de capitais. Hoje em dia temos sistemas que são muito mais rápidos e temos sistemas mais automáticos que nos permitem efetivamente cumprir com a regulamentação. Portanto, fomos evoluindo nas nossas bases de dados e no aumento do número de campos de detalhe das bases de dados para efetivamente incorporar toda a informação que necessitamos e que está definida ao abrigo da lei. Ainda o ano passado, com a publicação da lei, que no fundo veio um bocadinho reajustar a Lei 83 de 2017, temos tido esse trabalho e estamos a produzir desenvolvimentos nos nossos aplicativos para o fazer. A própria forma como nós, e agora focando na atividade de compliance, a forma como nós no dia-a-dia desenvolvemos a nossa atividade, por exemplo, de comparação com as entidades ou com as listas de sanções. Portanto, temos incrementado a importação de informação e o tratamento de dados para comparar com a nossa base de dados. Temos aumentado as nossas especificidades em termos da detecção dos nomes próximos. Em termos de, por exemplo, de procedimentos, temos efetivamente procurado trabalhar mais com as áreas comerciais no sentido de dar formação, porque também é uma das nossas obrigações, no fundo dar formação global sobre, por exemplo, o branqueamento de capitais, no sentido de alertar para as situações e para as obrigações. Portanto, são alguns dos exemplos que eu, assim, de repente me recordo. Mas se formos, efetivamente, analisar os procedimentos e as normas que foram sendo emitidas e que foram sendo reajustadas, acho que por aí conseguiríamos evidenciar esta nossa evolução. Obrigada, doutora. Mas com todas estas evoluções que aqui referiu, a fonte que têm para identificação de quaisquer conflitos em termos de partes relacionadas na estrutura da Lone Star é a própria Lone Star, como a senhora doutora disse em resposta ao senhor deputado. É uma das fontes, obviamente. A fonte primeira, no fundo, aqui temos que também ter presente, e a própria legislação assim o entende, as entidades são elas próprias obrigadas a disponibilizar a informação. Portanto, obviamente que a primeira fonte terá que ser sempre a própria instituição. Portanto, a própria instituição tem que dizer. E depois, obviamente, que vamos procurar relativamente às fontes abertas, às fontes disponíveis. São essas diligências, precisamente, que lhe pergunto, que outras diligências, além da fonte, não é que pode omitir o que muito bem entender, nós sabemos isso, que outras diligências são levadas a cabo por parte do Departamento de Compliance para identificar se há conflitos e designadamente, em termos do RCBE, não é? Quem será o beneficiário último efetivo, e também das partes relacionadas, porque o que nós sabemos da Lone Star e da Nani Holding é que é um saco sem fundo, de que não se conhecem caras nenhumas. Ou seja, o que é que o Departamento de Compliance faz para deixar de ser aquele chazinho com limão que tem sido até agora? Desculpe uma expressão, mas é exatamente isso, que não tem eficácia. Eu penso que o grau de rigor e de detalhe que procura na sua pergunta, penso que eu efetivamente não serei a pessoa mais indicada, como já expliquei aqui, tenho colegas que estão mais envolvidos diretamente nesse tipo de análise e que certamente poderão contribuir com uma informação mais correta e adequada do que eu. Quem são esses colegas da senhora doutora? Portanto, são quer o responsável do departamento neste momento, o Dr. José Pedro Castanheira, como as próprias pessoas que estão nessa unidade. Na altura, no passado, era o Dr. Gustavo Gomes Ferreira, foi um dos responsáveis pela manutenção dos sistemas, que está atualmente a trabalhar no BEST, e também, por outro lado, as minhas colegas que hoje acumulam as responsabilidades dessa área, que é a doutora Isabel Oliveira e a doutora Filipa Soares da Cunha. Muito bem. Senhora doutora, relativamente às várias auditorias que foram feitas, identificaram, e já aqui também foi perguntado, identificaram vários problemas, mas eu pergunto-lhe qual é a eficácia de um departamento de compliance que, por exemplo, e não obstante não ser diretamente a área da senhora doutora, mas estando lá desde o princípio e havendo reuniões dos vários departamentos, porque só assim é que o departamento de compliance pode funcionar, não é? Não podem ser departamentos estanques que não colaboram entre si. Por exemplo, na análise da carteira Albatroz, que as análises de conflitos de interesse e das partes relacionadas sobre as entidades adquirentes da carteira só foram realizadas posteriormente à assinatura do contrato de compra e venda.
Relativamente a esses dados, volto-lhe a dizer, lamentavelmente não lhe posso dizer as razões que levaram. Muitas vezes, aquilo que eu lhe posso dizer em termos genéricos e aquilo que pode acontecer em determinadas situações é que, por vezes, efetivamente, há obtenção ou necessidade de obtenção de informação e que essa obtenção de informação não é tão célere. No caso concreto, não teria que, como lhe digo, teria que analisar o processo, mas penso que deve haver certamente no processo as diferentes etapas que o processo foi sofrendo ou foi evoluindo e haverá com certeza uma justificação para essas datas ou essas diferenças de datas entre aquilo que terá sido um facto e outro. Mas, a senhora doutora, insisto, não obstante não ser a área, que falou-nos tem reuniões semanais. Sim. Portanto, tem com certeza conhecimento destes obstáculos. Que obstáculos? O que é que aconteceu, senhora doutora? Pois, como lhe volto a dizer, lamento imenso, mas não tenho, de facto, em meu poder os detalhes para poder responder. Mas nessas reuniões semanais, estes problemas, estes obstáculos que foram identificados para que não fosse levado a cabo o trabalho, foram reportados, foram discutidos entre os 5 departamentos? As áreas que compõem o Departamento de Compliance terão sido discutidos em detalhe e em pormenor, não acredito que tenham sido, são reuniões em que nós falamos globalmente das questões e, portanto, os processos, por alguma razão também, temos uma divisão de atividades dentro do Departamento. Se todos estivéssemos a discutir em detalhe todas as operações, todos os casos, todas as propostas que cada um tem, efetivamente estaríamos todos a trabalhar sobre o mesmo assunto. Portanto, eu lamento, mas efetivamente não lhe sei responder relativamente a essa pergunta. Senhora doutora, não estamos aqui a falar de saber de todos os casos e casinhos de cada um. Estamos a falar aqui de carteiras e, por exemplo, o conflito que aconteceu e do parecer negativo que foi lavrado a 10 de abril de 2018, depois foi levado ao Conselho de Administração e ao Conselho Executivo, reporta-se a um conflito de interesses que é transversal às várias carteiras. O assessor financeiro, designadamente a Alantra, que foi contratado, não foi só para o projeto Viriato. E eu pergunto se a senhora doutora não teve conhecimento e o que é que aconteceu. Insisto nisso, porque tenho muita dificuldade em perceber que dentro de um departamento que esteja identificado, que esteja dividido e organizado em setores e que hajam reuniões, e que haja reuniões semanais e que não exista esta partilha de informação até para conseguir ultrapassar as dificuldades. Relativamente ao pormenor que me está a questionar, volto-lhe a dizer que não. Relativamente ao pormenor e ao detalhe, não. Se me vai questionar, como já foi aqui dito e como eu já referi, que relativamente a estas operações e a estes projetos que efetivamente se falava que estavam a ser acompanhados e que estavam a ser acompanhados nas áreas respectivas, sim, falávamos de uma forma geral, que relativamente ao parecer, nomeadamente que é o parecer que está em cima da mesa como da Alantra, que foi referido que efetivamente o Departamento de Compliance estava ou iria emitir um parecer no sentido das suas reservas e da sua, chamada de atenção aos impactos e aos riscos reputacionais, globalmente também foi tratado. Mas aquilo que que gostaria, no fundo, de obter como resposta à sua pergunta, lamento, mas eu de facto não tenho esses detalhes. Vou fazer a última pergunta. Uma última pergunta? Exatamente, Sr. Doutor, qual é a força vinculativa, qual é a força que os parceiros do Departamento de Compliance têm e o que é que acontece quando não são cumpridos? Quais são os procedimentos que no curso do tempo aconteciam, quando não eram cumpridos, e neste momento, quando é emitido um parecer negativo, por exemplo, do Departamento de Compliance, o que é que acontece quando ele não é seguido? Muito obrigado, Sr. Presidente. Termino. A função compliance é uma função que, no caso desse parecer como dos outros, é uma função que exerce a sua atividade e deve exercer de forma independente, portanto, dará os seus pareceres. E cada um, dentro dos órgãos das instituições, e no caso do Novo Banco, cada um tem efetivamente as suas responsabilidades. Portanto, o Departamento de Compliance cabe-lhe dar o seu parecer, com independência, e ao Conselho de Administração cabe decidir, tendo em linha de conta todos os dados que tem que ter para decidir. Portanto, neste caso, a mim pessoalmente o que me parece é que cada um cumpriu com aquilo que são as suas atribuições. O Departamento de Compliance contribuiu dando o seu parecer, o Conselho de Administração decidiu, nos plenos poderes e no seu direito, face à informação que tinha e da audição
que eu ouvi, como os senhores deputados também certamente ouviram, penso que o Dr. António Ramalho explicou qual é que foi e porque é que ele decidiu nesse sentido. Portanto, para mim, cada um, efetivamente, exerceu as responsabilidades que deveria exercer. Muito bem. Não registro mais nenhum pedido para segundas rondas e, portanto, sendo assim, damos por terminada esta audição. Agradecemos à doutora Paula Gramassa pelos esclarecimentos que nos prestou e às 11 horas retomamos com a audição do Dr. Francisco Santos, também do Departamento de Compliance. Muito bom dia, muito obrigado. Obrigada.